Bom dia, clientes e amigos da LTW e aqueles que nos acompanham por meio do Jornal Mais Expressão. Meu nome é Juliano Rinaldo, agora são 8 horas e 57 minutos do dia 3 de fevereiro de 2022, quinta-feira. E esse é mais um Café a Mercado, sua dose expressa de mercado todos os dias, no horário do primeiro café. E hoje, nesse Café a Mercado, vamos falar sobre notícias. Notícias que foram divulgadas hoje, notícias de ontem, mas que afetam e vão afetar nossos investimentos e nossas tomadas de decisões hoje. Vamos começar falando sobre o Ibovespa, como é que ele se comportou ontem. O Ibovespa fechou ontem a 111.894 pontos, uma queda de 1,18%. Podemos ver que logo desde sua abertura ele já teve um dia de realizações. Esse gráfico ele representa a queda do Ibovespa até por volta ali de umas 2 horas. Depois ele tentou recuperar, mas não foi suficiente para reverter as quedas do dia. Portanto, na semana ele acumula uma queda de 0,01. Por quê? Porque nos dias anteriores ele teve alta, ontem ele teve queda, então praticamente na semana o acumulado ele andou de lado, 0,00101. Então essa é a performance do Ibovespa nessa semana. E por que isso acontece? Porque já falamos algumas vezes, quando o índice ele vem num movimento de muitas altas, naturalmente os investidores vão realizar o lucro. Então é natural, é normal que isso aconteça um dia de queda. Já o dólar, esperamos que seja só um dia, né? Que hoje ele já venha e recupere. Já o dólar, ontem ele teve um dia também de volatilidade e ele fechou praticamente no 0 a 0, uma leve alta de 0,09%. Ele fechou a R$ 5,27. Então nós vemos aqui que desde sua abertura ele teve uma forte alta, chegou a bater ali na casa dos 5,35, mas entregou de novo a sua performance do dia e fechou ali a R$ 5,27. Então nós vemos que ele teve volatilidade, mas ele finalizou o dia praticamente aonde começou. Então vamos entender o que acontece, o que aconteceu ontem, e hoje nós vamos falar de dólar, hoje nós vamos falar da taxa Selic. Vamos começar falando das notícias. Um detalhe que eu quase esqueci, vamos falar dos melhores e piores de ontem, aí nós vamos para as notícias de hoje. Ontem, quem foram as melhores e piores ações? O melhor desempenho ficou por conta de Positivo com 3,57%, Qualicorp com 1,60%, Cielo com 1,30%, Bradespar Brap 4 com 1,15% e Redditor com 0,89%. E entre piores nós temos Banco Inter BID11 com menos 9,54%, IRB Brasil com menos 9,04%, BRF com menos 7,77%, uma queda que chamou muita atenção dos investidores ontem, Banco Pan com menos 7,34% e Magazine Luiza com menos 7,13%. Então, aqui nós temos os melhores e piores de ontem. Agora vamos a um breve histórico do que aconteceu hoje nos mercados mundiais. A sessão é de queda para os principais índices mundiais, com os investidores à espera da decisão de política monetária do Banco Central Europeu. A projeção é de manutenção de juros, mas as falas de Christine Lagarde, presidente do Banco Central, serão monitoradas de perto, em meio a possíveis sinais de aperto da política monetária em meio ao avanço da inflação. O Bank of England também tem reunião, com expectativa de avanço de 0,10% para 0,25% nos juros. Enquanto isso, o dia é de queda para os índices futuros dos mercados americanos,
principalmente o Nasdaq, em queda de cerca de 2%. Após os números do quarto trimestre do Alphabet, as ações ali, o grupo que compõe o Google, animarem, houve uma decepção com os números do Meta, que é o antigo Facebook, com lucro por ação e margem menores do que o esperado. Houve lucro, mas eles esperavam muito mais. Isso fez com que as ações caírem cerca de 20% no aftermarket. Sabe o que significa 20% do Facebook? Significa uma Netflix. Aí nós entendemos o que é 20% do Facebook. Depois do fechamento, hoje serão divulgados os dados da Amazon. Já no Brasil, a atenção para a repercussão da decisão do Comitê de Política Monetária, ou Copom, quando elevou a taxa de juros em 1,5 ponto percentual, chegando a 10,75. Foi a oitava alta consecutiva desde março de 2021 em resposta à tendência de alta da inflação. O Copom passou a indicar também que antevê como mais adequada, neste momento, uma redução no ritmo de ajuste da taxa básica de juros. Então, o que nós percebemos sobre isso? O nosso Banco Central, que já está mais acostumado, mais preocupado, mais calejado com a inflação, começou a tomar medidas subindo a taxa de juros para conter a inflação, enquanto Estados Unidos e Europa, que não tem tanto medo da inflação quanto nós, demoraram mais e agora estão elevando mais, estão começando agora a elevar, enquanto nós já elevamos antes e agora estamos até parando, já sinalizando que vai parar a elevação. Agora vamos então à notícia do cenário internacional. Por que o dólar não ficará abaixo dos R$5 tão cedo? Vamos entender? Ontem muitos estavam mencionando, né? Será que vai chegar a 4,5? Será que chega? Vamos entender por que não. O dólar, para estar em um patamar justo quando comparado ao real, deveria estar entre R$ 4,20 e R$ 4,75, segundo um relatório elaborado pela XP Investimentos. Longe de ser considerado justo, entretanto, a moeda norte-americana estava cotada a R$ 5,30 às 14h40 desta terça-feira, dia 2, ontem. E segundo a XP, o cenário não deve mudar tão cedo e a moeda não deve ficar abaixo de R$ 5,00 neste ano. São vários os fatores que contribuem para a moeda não abaixar, diz a corretora. Um deles é o aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve, o Fed, que é análogo ao Banco Central Brasileiro. Os outros fatores que têm mais a ver com questões internas do Brasil, segundo a XP. Manteremos a nossa visão de que o câmbio continuará oscilando em torno dos níveis atuais nos próximos meses. Por quê? Porque acreditamos que os riscos fiscais e políticos, muito mais difíceis de serem totalmente capturados pelos modelos, e também a incerteza dinâmica da pandemia no Brasil, continuarão pesando sobre os ativos brasileiros, pelo menos até a proximidade das eleições, diz o relatório. De qualquer forma, essa nota mostra a gravidade da moeda brasileira em relação à valorização. Se, por qualquer motivo, aumentar a probabilidade de uma política fiscal responsável, além das eleições, podemos ver o real continuar se fortalecendo. Nesse relatório, demos uma ideia de até quanto ela pode ir e finaliza. O real é o patinho feio das moedas, continua mencionando a notícia. O real foi uma das moedas de mercado emergente mais desvalorizadas desde o início da pandemia. Os analistas da XP apontam que a moeda brasileira é o patinho feio. Em termos nominais, de acordo com a XP, o real desvalorizou quase 40%, superando apenas a Argentina e a Turquia, em um grupo de países emergentes selecionados pela Bloomberg. Quando o valor é ajustado pela inflação ao consumidor, CPI, o real continua com uma desvalorização alta de 22%. Em relação à história da moeda brasileira, a pesquisa da XP indica que a taxa de câmbio do real ficou 15% abaixo da média histórica.
Desde o início do Plano Real, entretanto, a média foi 29% menor. O crescente endividamento público e o baixo crescimento da produtividade nas últimas décadas puxaram o valor de equilíbrio para cima, ou seja, o valor do dólar sobe e a nossa moeda fica mais desvalorizada. Mas assim, o topo de intervalo é abaixo de R$ 5,00 o dólar. A robustez das nossas contas externas justificaria um real mais forte, explicam os analistas. Então aí nós entendemos por que o dólar não vai ficar abaixo dos R$ 5,00 tão cedo. São muitos os motivos. Questões externas e principalmente as questões internas relacionadas à política fiscal, política econômica, que não contribuem para a queda do dólar. Agora vamos ao cenário local, a alta da Selic, que nós mencionamos no início dessa conversa, a respeito do que o Copom decidiu ontem. A alta da Selic torna investimento em renda fixa mais atrativo. Quase 5 anos depois, vou ajustar aqui um pouquinho essa câmera, melhorou, né? Quase 5 anos depois, a taxa básica de juros voltou a atingir o patamar de 2 dígitos. Com a decisão do Copom de elevar a Selic para 10,75% ao ano, a taxa ultrapassa seu valor no período de julho de 2017, quando estava a R$ 10,25%. Em ciclos de alta da Selic, os investimentos em renda fixa ficaram mais atrativos. Para este momento, as apostas continuam sendo os investimentos pós-fixados atrelados a uma taxa flutuante, como CDI, Selic e IPCA. Por quê? Porque esses índices corrigem o retorno do investimento conforme a sua variação. Mas a expectativa é que a Selic atinja o pico nos próximos meses, para depois passar o ano estável. Não vai ficar nem mais subindo nem caindo. Assim, alguns especialistas já recomendam a alocação de uma parcela da sua carteira em títulos pré-fixados, aqueles em que a taxa de juros é definida de antemão, porém de curto prazo. Os investimentos pós-fixados continuam sendo boas opções de investimento, mas já podemos considerar opções pré-fixadas com vencimento curto de 1 ou 2 anos, diz Rodrigo Beresca, analista de soluções financeiras da Ativa Investimentos. Os investidores podem encontrar taxas boas no mercado com os juros atuais antes que comece o ciclo de queda, que prevemos que se inicie em 2023. Para o economista-chefe da Suno Research, Gustavo Sung, o ciclo de alta da Selic deve atingir o pico entre março e maio, em torno de 11,75% e 12,75%. O Banco Central elevou muito os juros no ano passado, de 2% para 9,25% em um ano. Como os efeitos da política monetária levam em torno de 6 a 9 meses para surtir efeito na inflação, nós vamos ver todo o impacto do aumento da taxa de juros ainda esse ano. Se a economia seguir de acordo com as expectativas demonstradas no Boletim Focus dessa semana, com o IPCA em 5,38% e a taxa básica de juros a 11,75%, mesmo os investimentos em renda fixa mais conservadores passariam a ter um rendimento líquido positivo, ainda que o valor seja baixo. Então, o que isso tudo significa na prática? Quem depositar R$1.000 na poupança e retirar daqui a um ano, por exemplo, vai ter um retorno real de R$ 4,58, segundo o cálculo do professor de finanças do FGV, Fábio Galo. Algumas adversidades podem mudar esse cenário. Fora os problemas conhecidos do ano passado, como inflação alta, câmbio ainda desvalorizado e quebras da safra na agricultura por causa do clima, está no horizonte o aumento da taxa de juros também nos Estados Unidos, que afeta a decisão dos investidores no mundo todo. Bom, diante de tudo o que falamos sobre a renda fixa, que decisão tomar sobre a renda variável? Embora os títulos de renda fixa fiquem mais interessantes com o aumento da Selic, o investidor também pode encontrar oportunidades na bolsa e se beneficiar com o eventual ganho das ações. Em janeiro, por exemplo, o Ibovespa terminou o mês com
alta de quase 7% em um mês. João Daronco, analista da Suno Research, diz acreditar que o setor agrícola pode ser um dos mais fortes e promissores a médio e longo prazo. A demanda vem grande, em parte do mercado asiático, criando uma resiliência aos ciclos nacionais e menor dependência de questões políticas. Já o setor que pode sofrer mais esse ano, na opinião dele, é varejo e consumo por causa da inflação alta e crédito mais caro. Além de olhar o setor, é preciso fazer uma análise individual de cada empresa, lembra Paloma Brum, analista da Toro. Não é para fazer qualquer investimento em todas as empresas de um setor, senão você corre o risco de comprar um papel caro. É preciso fazer um valuation, diz ela. Então, já que vamos falar em analisar uma empresa, entender o que está acontecendo com as empresas, uma excelente forma de fazer isso você consegue pela ferramenta Inside. Ó, que ligação legal ficou agora. E na Inside nós temos a atualização da carteira Total Return. Sim, quando você baixa aqui a Total Return do mês de fevereiro, o que você enxerga aqui? Nós tivemos alterações na carteira. Porque lembra que a Paloma Bloom falou? Ó, você tem que analisar as empresas, tem que saber onde você está investindo. Então, por que não aproveitar essa ferramenta dessa casa de análise que você, cliente da LTW, tem acesso? Então, você tem acesso a essa ferramenta de pesquisa. E a carteira Total Return é uma carteira recomendada da Inside. E mensalmente ela tem alterações. Então, vamos ver na alteração desse mês. A carteira Total Return tem esse nome porque é uma seleção de empresas com potencial de gerar valor. Já explicamos isso outras vezes. Então vamos ao que alterou, o que mudou. Durante o mês de janeiro, nossa carteira andou 8,01% contra 6,98% do Ibovespa. Os principais destaques positivos ficaram com as performances da B3 e Itaú, que apresentaram uma rentabilidade de 31,69% e 20,98% respectivamente, mais do que compensando o destaque negativo advindo de Rumo, que reportou a rentabilidade de menos 12,05%. Então, vamos ver o que mais que mudou por mês de fevereiro. Estamos realizando duas alterações. Sai Itaú para a entrada de BTG e sai Gerdau para a entrada de CSN. Essa movimentação não significa que Itaú e Gerdau perderam os fundamentos. Então, aqui nós vemos a nova formação, a composição da carteira Total Return, com Edux, Arezzo, BTG, Petrobras, Renner, Klabin, CSN, Rumo, VEG e B3SA. Essas são as empresas que compõem a carteira Total Return. E você que tem acesso, recomendamos que você faça uma pesquisa, analise essa alteração na carteira Total Return e as outras carteiras recomendadas. Não vamos falar de todas as alterações hoje, senão esse vídeo ia ficar muito comprido. Muito bem, então assim nós finalizamos o nosso Café a Mercado de hoje, agradecendo a sua atenção, agradecendo a sua companhia e desejando a você bons negócios e bons cafés. Obrigado, até amanhã, tchau!